tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, não se esqueçam de continuar a apoiar este projeto, subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vou-vos apresentar uma plataforma de investimentos que podem utilizar para investir em ações e outros ativos, a eToro. Sem mais demoras, vamos desde já para a minha tela para conhecer mais em pormenor alguma das funcionalidades que estão disponíveis quando investimos nesta plataforma. Não percam! Já estamos então aqui na minha tela para conhecer algumas das funcionalidades da plataforma eToro. Aquilo que vocês neste momento estão a ver basicamente é a lista de vigilância que eu tenho na minha conta. Ou seja, nesta lista de vigilância vocês podem colocar, por exemplo, ações ou então podem colocar também carteiras de outros utilizadores da eToro. No meu caso em específico, atualmente, como podem ver, eu tenho uma ação apenas em lista de vigilância, a SolarEdge, e tenho também um perfil, um outro utilizador em vigilância, no caso, a carteira do Mercado Mora ao Lado, sendo que o Mercado Mora ao Lado é um projeto que eu tenho em conjunto com o António e o Henrique, no YouTube e também nas plataformas de streaming, que para quem ainda não o conhece, aconselho vivamente a visitarem este projeto. Portanto, se clicarmos aqui então na ação da SolarEdge, basicamente podemos ver aqui uma série de opções e de informação sobre a ação que pode ser relevante para as vossas pesquisas. Portanto, em primeiro lugar vocês têm aqui um feed, onde normalmente outros utilizadores vão colocando aqui informação sobre a ação, ou então comentários sobre a ação que entendam como relevantes. Depois vocês têm aqui esta tab de estatísticas, onde basicamente vocês podem ver aqui um conjunto de indicadores de rácios que já fomos falando aqui no canal, noutros vídeos, como por exemplo o P/Ratio, os earnings per share, se a empresa paga ou não dividendo. E depois temos também aqui o beta, que basicamente é uma medida da volatilidade da ação. Ou seja, quando o beta de uma ação é superior a 1, quer dizer que a ação tipicamente é mais volátil que o mercado. Depois tem também aqui o gráfico, com vários horizontes temporais, onde podem verificar a evolução da cotação da ação ao longo do tempo. E se formos aqui mais para baixo, tem também aqui um conjunto de informação financeira, como as DRs, o balanço, a demonstração dos fluxos de caixa e alguns indicadores operacionais e financeiros da empresa relevantes, sendo que podem ver quer em termos trimestrais, quer também em termos anuais, e como podem ver tem aqui um gráfico que mostra a evolução de alguns indicadores ao longo do tempo. Se formos então aqui para esta tab de análise financeira, basicamente aquilo que podemos ver são recomendações de analistas e qual o price target da ação, o preço-alvo da ação, nos próximos 12 meses. Ou seja, aqui podemos ver quantas recomendações de compra, de manter ou de vender a ação tem e também ver qual o preço médio dos analistas. E se formos aqui para baixo, temos também algumas das recomendações e quais os analistas em concreto que fizeram essas recomendações, o que é também uma informação bastante interessante. Seguidamente, nesta opção, vocês podem consultar a vossa carteira de investimentos e verificar também qual a rentabilidade que cada um dos vossos investimentos vos tem proporcionado, isto em termos de posições abertas. E se forem aqui a esta opção, podem ver quais as transações que foram efetuando ao longo de um determinado período de tempo, sendo que aqui podem escolher vários horizontes temporais. Como podem ver, nos últimos 30 dias não efetuei qualquer transação na eToro. Depois aqui tem uma opção interessante também, que é consultarem o vosso extrato de conta, sendo que neste extrato de conta vocês podem verificar quais os dividendos que foram recebidos ao longo do tempo. Aqui eu vou definir um horizonte temporal de cerca de 2 meses e meio, portanto vou aqui para o dia 1 de maio até ao dia 20 de julho. E aqui vocês podem verificar então que temos aqui várias opções, nomeadamente aqui um resumo da conta, e se formos aqui em baixo temos esta opção de relatório de transações, onde basicamente vocês podem verificar as últimas transações que fizeram e onde podem ver também os dividendos que foram recebendo ao longo do tempo. Aqui existe um problema ao nível da plataforma que tem a ver com o facto de, ok, a plataforma informa que receberam dividendos e diz quais os montantes em dólares, no caso, mas depois não refere qual a posição em concreto que recebeu os dividendos. Aqui temos esta coluna do ID da posição que vai ser bastante útil para percebermos qual a ação em concreto que nos deu direito ao recebimento de dividendos. Portanto, eu vou pegar aqui num exemplo, por exemplo este, em que nós temos este ID
E para nós verificarmos em concreto qual é esta posição, temos aqui uma forma que é a seguinte. Voltando aqui para as posições em aberto, nós podemos alterar aqui o formato disto e basicamente podemos ver aqui um conjunto de movimentos que eu fui fazendo ao longo do tempo. E se clicarmos aqui, por exemplo, nesta primeira opção, nós temos aqui a informação em baixo do ID desta operação que nós fizemos. Portanto, verificando este ID, basicamente podemos então conferir se este ID bate com o que se encontra aqui e de facto podemos ver que é o mesmo, por isso eu posso assumir que recebi dividendos nesta data por causa desta ação desta empresa. Depois aqui um outro ponto que queria chamar a vossa atenção é que a eToro permite a compra de ações fracionadas, ou seja, se vocês olharem para a minha carteira veem que eu tenho um conjunto de posições em que tenho, por exemplo, no caso da Alibaba, 3.77 ações aqui nesta plataforma. Uma dúvida que eu vos queria esclarecer é, quando vocês compram frações da ação, ações fracionadas, vocês efetivamente estão a comprar o ativo subjacente, ou seja, não estão a comprar o ativo sob a forma de CFDs. Portanto, também queria esclarecer aqui este ponto. Aqui nesta opção de mercados de negociação, vocês podem ver os vários produtos financeiros que estão disponíveis na plataforma. Aqui queria chamar só a vossa atenção para um ponto. Eu vou clicar aqui, por exemplo, nos ETFs, a título ilustrativo, e se clicarmos logo, por exemplo, neste ETF, verificamos aqui isto. Ou seja, que isto não é o ETF em si, é um CFD, ou seja, é um produto, um derivado financeiro que replica o comportamento do ativo subjacente, ou seja, vocês ao adquirirem este produto em específico não estão a adquirir mesmo o produto, mas sim o CFD. E isto pode acontecer também em ações, mas relativamente a ações, quando assim é, também se encontra indicado que a ação é negociada sob a forma de CFDs. Portanto, também é um ponto a terem aqui em atenção. Depois, uma outra opção interessante que a plataforma eToro tem é esta opção de copiar pessoas, ou seja, vocês aqui podem pesquisar perfis dos mais diversos utilizadores, definindo aqui um conjunto de feeds. Ou seja, vocês podem escolher aqui qual a nacionalidade da pessoa, vou colocar aqui a título exemplificativo Portugal, e podem escolher aqui um mínimo de rentabilidade que a pessoa tenha tido num determinado horizonte temporal, aqui eu vou manter 10% e 12 meses. E se clicarem aqui, vai aparecer todos os utilizadores que tenham perfis compatíveis com estas opções que vocês selecionaram. Ou seja, podem ver um conjunto de outros utilizadores em Portugal. Eu vou clicar aqui num deles a título meramente exemplificativo. Isto não é para fazer publicidade a ninguém, que fique bem claro. Vou clicar aqui logo neste primeiro utilizador e aqui basicamente vocês podem ver um conjunto de coisas interessantes, como por exemplo a estatística das rentabilidades que ele tem tido ao longo do tempo. Isto pode ser interessante para compararem com a vossa própria rentabilidade, aqui quase uma espécie de torneio. E depois aqui também tem outros indicadores, como o risco da carteira, que é medido pela volatilidade que tem tido, e depois também aqui algumas questões, algumas estatísticas relativas à negociação e à frequência da negociação. E depois aqui podem ver também qual a carteira que este utilizador em concreto tem neste momento. E aqui, como podem verificar, no caso deste utilizador, ele tem aqui uma panóplia de várias ações, portanto pode ser interessante também saber onde é que os outros se encontram a investir e, obviamente, também podem colocar aqui o utilizador em questão na vossa lista de vigilância clicando aqui. Depois aqui uma outra opção interessante da eToro é o facto da equipa de gestão da eToro criar portfólios temáticos de acordo com alguns critérios setoriais. Portanto, eu vou clicar aqui num deles, no caso no ShipTech, que é um dos exemplos do portfólio construído pela equipa de gestão da eToro, e aqui basicamente vocês podem ver quais as ações constitutivas deste portfólio, ou seja, podem ver aqui as várias ações e para além disso, se forem aqui à estatística, podem verificar qual é que é a política de investimento da eToro, ou seja, aqui eles basicamente dizem quais as métricas que utilizam para escolher as ações que são as mesmas utilizadas depois para a ponderação, ou seja, isto não é exatamente como um ETF, em que o ETF pondera consoante a capitalização bolsista das empresas, mas aqui a eToro, a equipa de gestão da eToro, pondera as ações consoante aquilo que entende que é o valor das mesmas. Portanto, é aqui outra opção de investimento interessante que a eToro proporciona, sendo que, se formos verificar, o investimento mínimo que se faz neste tipo de portfólios é de $1000.
Após esta apresentação da plataforma, gostaria também de deixar a minha opinião pessoal sobre a mesma. No geral, não efetuo uma avaliação positiva da corretora eToro por alguns motivos que passo a citar. Em primeiro lugar, é uma plataforma que tem custos escondidos, ou seja, ao contrário do que muitas vezes é patrocinado pela eToro, não se trata de uma corretora sem quaisquer custos, ou seja, aqui mais uma vez não existem almoços grátis. Sobre esta questão dos custos escondidos, temos aqui um vídeo anterior no canal onde falamos das várias comissões a que estão sujeitos quando investem na eToro, como por exemplo comissões de levantamento, comissões cambiais, entre outros. Um segundo ponto que também não considero muito positivo tem a ver com a forma como os dividendos são apresentados. Ou seja, noutras plataformas como a de Giro, vocês atempadamente sabem os dividendos que já receberam nas posições e qual montante é que têm já direito também a receber relativamente a dividendos por posição. No caso da eToro, esse exercício é mais complicado porque vocês têm que tirar um extrato e os dividendos recebidos estão associados a um ID, sendo que não é tarefa fácil muitas vezes, quando vocês têm mais posições e as posições foram compradas através de várias tranches, é mais complicado fazer o tracking dos dividendos que foram recebidos. Ou seja, exige mais trabalho e mais acompanhamento da vossa parte. Um terceiro ponto que também não considero muito positivo na plataforma tem a ver com o facto da informação sobre ações, em termos de contas, em termos também daquilo que são as recomendações, em termos de fluxo noticioso, em termos também dos principais acionistas da empresa, a informação não é tão completa como noutras plataformas, como por exemplo no caso a de Giro, portanto também considero que seja um ponto a melhorar na plataforma eToro. Finalmente, como nem tudo são pontos negativos, considero como interessante e como positivo o facto da eToro permitir acompanharem outras carteiras de investidores e eventualmente, se até entenderem, poderem copiar essas mesmas carteiras. Portanto, diria que este ponto acaba por ser um ponto interessante e positivo. Quanto ao vídeo 2, é tudo. Deixem na caixa de comentários as vossas questões e eventuais comentários que tenham acerca do vídeo e já agora deixem também a vossa opinião sobre a plataforma eToro. Sendo assim, despeço-vos de vocês aí em casa, mas antes disso, gostaria de deixar um apelo final para que subscrevam o canal, caso ainda não o tenham efetuado. Deixem também um like neste vídeo, caso gostem do conteúdo, obviamente, e já agora partilhem também o vídeo. Deste modo, não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!